Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, provavelmente se vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, eu vou estar, como que eu posso dizer, bem longe fazendo coisas e por aí vai. Vocês estão me vendo o eu do passado aqui. Engraçado, né? Todo vídeo é um registro do passado, né? Que louco isso, né? Não, o contrário seria o quê? Registro do presente, do futuro? Não tem como, né? Todo vídeo, foto é o passado, né? Então você sempre tá me vendo no passado aí. Caramba, que esquisito esse negócio, né? Papo estranho. Mas, gente, ó, eu vou falar pra vocês, contar antes disso tudo aqui, que eu dei uma viajada. Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Esse livro aqui, ó. A primeira vez que comprei esse livro aqui, é a primeira vez que eu vou a um sebo, né? Sebo de livros. E eu saí com esse livro aqui, né? E engraçado, eu só comprei esse livro aqui e vou falar pra vocês assim, por pura raiva mesmo. Comprei na força do ódio esse livro aqui. Esse livro, especificamente, eu lembro na minha época de faculdade, a gente... um dos professores lá deu um trabalho e tinha que fazer baseado nesse livro aqui, e tinha que ler esse livro. E eu não li. Eu nem lembro como é que foi desenrolado o lance, né? Mas eu só sei que era um trabalho e não li e tá, estamos aqui. Mas o ponto é que agora que eu desenvolvi essa capacidade de leitura que antes eu não tinha, né? Eu falei, eu vou comprar esse negócio aqui só de raiva para que eu consiga provar que eu consigo ler ele. É um livro bem grosso, inclusive, né? Safari de Estratégia. Muito interessante, né? Um roteiro pela selva do planejamento estratégico. Não tenho ideia do que seja isso daqui. Mas comprei somente pelo desafio mesmo. Pelo desafio. E o vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso daí, né? Sobre um ponto de vista sobre desafio que eu preparei para vocês, né? E talvez já seria até interessante a gente já ir direto ao ponto, né? O que eu queria trazer para você é uma ideia de como você enxergar conflitos como uma oportunidade de crescimento, né? Como que você pode fazer isso daí? Eu escrevi 3 pontos interessantes aqui, né? Eles estão meio bagunçados, não vão ser em ordem não, mas vou tentar desenvolver aqui para vocês, né, essa ideia. Lembrando, eu já vou dar um disclaimer aqui antes, que vocês vão ouvir muito eu falando a palavra conflito repetidamente aqui, mas você pode entender conflito como problema, como contraponto, como desafio, né? Então são várias... Você pode entender de várias formas, né? Mas eu vou usar bastante a palavra conflito nesse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu trouxe aqui para você é o seguinte: você precisa entender que todo conflito é um convite ao autoconhecimento, isso mesmo. Pois nós estamos naquela jornada que eu sempre falo aqui, né, que é em busca do aprimoramento pessoal, né, de tentar melhorar a cada momento, aprimorar e melhorar, né? E, bom, já vou te falar que você não se movimenta, você não age se não tiver algo te incomodando, né? No caso, eu comecei toda essa jornada de desenvolvimento pessoal através de um conflito, de um problema, de problemas, né? Uma série de problemas que aconteceram que me levaram a dar aquela chacoalhada e entender, eu preciso mexer o meu traseiro, né? Então, voltando ao primeiro ponto aqui, né? Todo conflito é um convite ao autoconhecimento. Então, parte da busca pela solução, solucionar meus problemas, foi eu fazer essa busca pelo meu autoconhecimento, né? Fazer essa revisão de tudo que veio lá atrás, tentar entender quem eu sou, né? De onde eu venho, aonde eu tô, para onde eu vou. Então, isso tudo parte para um caminho que é o caminho do autoconhecimento, é você se conhecer, né?
É isso que é autoconhecimento, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Ou seja, tudo se resume à forma como lidamos com certas situações. Tudo se resume a isso. Então, ao invés de fugir ou culpar o outro, podemos nos perguntar: o que isso diz sobre mim, né? Essa é uma pergunta muito interessante. Inclusive, eu utilizo essa pergunta e eu faço outra pergunta. Geralmente, eu converso com Deus e falo assim: cara, o que é que você está tentando me ensinar através desse negócio aqui, né? Desse problema, né? Desse conflito. O que é que você está tentando me ensinar? Mas tudo começa também com essa pergunta, né? O que isso diz sobre mim? Você precisa saber que muitas das vezes, né, esse incômodo revela crenças limitantes, necessidade de controle, falta de atenção ou medo de rejeição. Interessante, né? Nesse ponto aqui eu posso até trazer uma história que foi o que inspirou eu fazer esse vídeo aqui com você, né? Eu estava conversando com minha esposa e ela estava me conflitando, é isso que a gente pode falar? Ela estava me colocando contra a parede. Mas não, assim, né, no sentido exagerado, mas ela estava me questionando. Essa é a melhor opção, me questionando. Que para ela não consegue entender como eu não me incomodo com certos tipos de coisas que acontecem aqui na casa, né? Exemplo, uma coisa fora do lugar, uma sujeira ali, uma sujeira aqui, algo que, querendo ou não, salta aos olhos dela, né? Mas ela estava me questionando como é que eu não enxergo isso. E aí, a minha explicação se fosse em uma outra época, eu levaria pelo caminho do vitimismo e falar: meu Deus do céu, você está, como ousas, você está me colocando contra a parede. Mas eu pensei por outro ponto de vista, né? Eu pensei, cara, vamos tentar entender isso, né? E com isso eu levantei algumas hipóteses, né? A principal hipótese aqui, como resposta, é que, para mim, no caso, é tudo um ponto de vista, né? E, às vezes, como que eu usei para ela, assim, eu expliquei que seria uma questão de, imagina um radar, né? A regulação do seu radar, a sensibilidade do seu radar está muito grande e a minha é uma sensibilidade baixa, é isso. Então, não que eu seja uma pessoa bagunceira ou sujismunda, né? Mas tem certas coisas, o detalhe muito fino da coisa, assim, realmente passa despercebido no meu radar. Interessante que nesse ponto eu convenci ela que é tudo uma questão de ajuste do nosso radar de percepção sobre aquele problema, né? O que para ela é um problemão, para mim é um probleminha ou não é um problema. Por quê? Porque o meu radar não está regulado para entender aquilo ali como um problema, né? Diferente, eu usei um contraponto para ela, no sentido de que eu falei para ela que, igual, eu enxergo problemas o qual ela não enxerga em outras coisas, né? Inclusive, eu utilizei um bom exemplo, foi que eu tenho um grande radar para conversa fiada, para papinho mole, e ela não, para ela tudo é verdade, tudo é realidade. Se a pessoa falou, é real mesmo, é verdade. Ela nem passa pela cabeça dela de que é só uma conversa fiada, né? Ela leva realmente a coisa muito a sério. Então, através desse exemplo, eu ilustrei o quanto os nossos radares para as coisas são diferentes, né? Ela tem um ponto de vista, ela tem uma sensibilidade do radar dela de percepção para uma coisa, eu tenho uma sensibilidade para outra coisa, e assim é a vida, né? Então, com esse argumento eu consegui, como que eu posso falar para você, eu consegui trazer um contraponto que foi, no mínimo, agradável e me livrou de problemas. Essa é que é a verdade. E para quem é casado é isso, né? A nossa briga diária é nos livrar de problemas, né? E tentar ficar cada vez mais com a cabeça silenciada, né? Ou seja, o que nós podemos tirar disso daqui? O conflito não é contra você, é para você. E tudo é uma questão de ponto de vista. É a forma como nós encaramos aquela situação, é a forma
como nós enxergamos aquela situação e como reagimos à situação, ao problema, ao conflito, né? Como eu disse aqui, vou falar várias vezes a palavra conflito, e espero que você não enjoe da minha cara aí. Isso nos leva ao segundo ponto aqui. Deixa eu só tomar um. Um segundo ponto interessante que eu rabisquei aqui, nos meus pensamentos, inclusive, é o seguinte: o conflito ele é um sinal de uma relação viva, né, pujante, né, e não o fim dela. Ou seja, né, aqui uma coisa que você precisa entender é que o ser humano em si, né, ele se realiza em comunidade. Isso mesmo, né? Essa é uma percepção minha, inclusive naquela parte que eu sempre falo que eu estou trabalhando a ideia de ser um cristão, me desenvolver como cristão, sem religião. Isso entra muito nesse sentido, né? Que eu descobri que é impossível sem Bíblia e sem comunidade. Então é isso, porque o ser humano ele se realiza, ele se autorrealiza em comunidade. E onde há relação, há diferença, né? Não sei se para vocês aí é óbvio, né? E logo, onde há diferença, há conflito, né? E aqui é muito interessante, porque a gente volta lá atrás, aí eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso, que é uma negociação, né? A gente entra muito no lance de negociação. E o que é negociação? Negociação é administração de conflitos, né? E aqui, muita gente pode pensar que apoiar na ideia da negociação e trazer para nossa vida pessoal, né? Que é os 3 pilares que eu já comentei em algum vídeo aqui, que eu não sei qual que é o vídeo, mas eu já comentei já. O primeiro pilar é a preparação, né? A preparação. O segundo é a comunicação e a terceira é a ação. Então você vai aí atrás aí do vídeo aí, que deve estar em algum lugar para vocês entenderem um pouquinho mais de profundidade esse conceito. Mas o que eu quero dizer é que, assim como na negociação ali, né, que é a administração do conflito, você pode trazer essa ideia de administração de conflitos para a sua vida pessoal mesmo, né? Nós estamos o tempo todo negociando com as nossas relações, né? Ou seja, né, como eu já disse aqui, conflito contraponto é problema. E isso tudo é parte natural de qualquer relação saudável. Uma coisa que você precisa entender: o problema não é o conflito em si, mas, como eu já disse antes, é como escolhemos lidar com ele. Nesse ponto aqui você tem 2 saídas, né? Fugir ou solucionar. Então aqui até eu escrevi aqui a ideia de que apaixone-se pelo problema e não pela solução. Inclusive tem um livro com este título, e ele trabalha essa ideia mesmo, né, de você se apaixonar pelo problema e não pela solução. É um livro um pouquinho complicado de ler, um pouquinho meio como que eu posso dizer assim, fala muito sobre o autor e não sobre respondendo essa questão, e poderia ter sido respondida em três páginas, mas o autor resolveu escrever 300 páginas. Então, só pense nessa ideia: apaixone-se pelo problema e não pela solução. Ou seja, a partir de agora, você veste a camisa do resolvedor de problemas, né? Ou seja, você vai resolver conflitos. Com isso, você vai acabar desenvolvendo empatia, atenção e respeito mútuo. Ou seja, né, aqui para fechar esse ponto, né, você vai acabar concluindo que o conflito é uma oportunidade, né, um solo fértil onde cresce a maturidade, né? E nós estamos naquele processo de nos tornar mais maduros, né? Mais interessantes, né? Vamos dizer assim, mas sem perder a essência. Pode ter aquele jeito moleque e pode ter a maturidade junto, né? É sempre interessante a gente pensar na ideia de um pouco de droga, um pouco de salada, né? Misturar as duas coisas. Pode ter o melhor dos 2 mundos, né? Não precisa, uma coisa não exclui a outra, inclusive, né? Isso nos leva a um terceiro ponto desse vídeo aqui, já
talvez encaminhando para o final aqui. A coragem de enfrentar conflitos é a coragem de ser você mesmo. Então, o que eu quis dizer nesse ponto? Ao evitar o confronto, você pode cair na armadilha da não autenticidade. Ou seja, uma tentativa de manter uma imagem de bonzinho só para agradar os outros e não ser rejeitado. Ou seja, não faça isso. Esse aqui é o meu conselho. Não faça isso, entendeu? Por quê? Porque você vai perder a sua identidade. Exatamente. Deixar de escolher o confronto, fugir, você vai perder sua identidade. Aqui, o que eu quero de você? Encare o conflito, cada desafio com autenticidade, sem atacar ou fugir, buscando o certo pelo certo. Assim você cresce como indivíduo e caminha para a liberdade. Que coisa maravilhosa, né? Crescer é assumir a própria parte, né? Ou seja, a autorresponsabilidade, né? Você entender qual que é o seu papel naquilo dali, naquele problema, né? Entender qual é a sua parte do problema, né? Isso é um exercício muito difícil de fazer, você refletir qual é a sua parte no problema, qual é a sua responsabilidade no problema, sem buscar culpados. Vai por mim. Encarar o conflito, né, o problema, de frente, é optar pelo crescimento e não em agradar os outros. Isso daqui é muito interessante, né? Isso aí vai te dar uma sensação de superpoder. Realmente muito legal essa sensação, né? Encarar de frente, não fugir. Então, talvez assim, não sei se ficou muito interessante, mas o caminho que eu quero que você siga é, assim como eu, que sou inconformado com as situações e estou tentando melhorar, eu quero que você vista essa camisa, né? De, cara, eu preciso encarar as coisas de frente e com toda a minha força, né? Se é para a gente entrar numa briga, que essa briga seja uma trocação franca, né? Aquela porradaria gostosa, e que, se for para a gente perder, que a gente venda a cara essa derrota. Que é para a gente cair batendo, certo? E você que está aí comigo. Então, se você chegou até aqui e gostou desse tipo de conteúdo maluco que a gente abre a câmera e sai falando, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? Se você não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista e tudo, e esse daqui é o canal que a gente abre a câmera, sai falando de improviso, o que tem na cabeça, só trabalha alguns tópicos aí, né? A nossa querida e boa erva mate está sempre orbitando o nosso assunto aqui. Ela é o nosso bom motivo, ela é o que nos une, certo? Então, deixa seu like aí, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem você achar interessante. Compartilhar, certo? Sendo assim, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz. Tchau!